Você sabe o que são escritos apócrifos, não? Então puxa uma cadeira e senta aí que eu vou te contar tudinho. Também conhecidos como pseudo-canônicos, os apócrifos são escritos de comunidades cristãs e pré-cristãs, ou seja, há apócrifos tanto do Novo Testamento quanto do Velho Testamento. Esses escritos, por vários motivos, não fazem parte do cânon oficial das Sagradas Escrituras, mas a consideração de um livro canônico pode variar de acordo com o segmento religioso. Vou te explicar. Por exemplo, alguns livros considerados canônicos pelos católicos são considerados apócrifos pelos judeus e pelos protestantes. São eles Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus e Baruque. Alguns desses livros foram inclusos na Septuaginta, que é a versão da Bíblia hebraica traduzida para o grego por razões históricas e religiosas. A estes damos o nome de deuterocanônicos, isto é, que foram reconhecidos como canônicos em um segundo momento. Os apócrifos no geral são cartas, coletâneas de frases, narrativas da criação e profecias apocalípticas. Sobre os apócrifos do Novo Testamento, eles são conhecidos também como evangelhos apócrifos e foram escritos nos primeiros séculos da era cristã. É importante destacar que há cerca de 46 evangelhos apócrifos, entre eles Atos de Tomé, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Pedro, Atos de Pedro e André, Atos de Pedro e Paulo, Epístola dos Coríntios a Paulo, Evangelho de Barnabé e muitos outros. É impossível falar sobre eles de uma só vez, por isso eu escolhi hoje apenas alguns e vou falar um pouquinho sobre eles para vocês. Evangelho de Tomé. Este evangelho é composto por uma lista de 114 ditos atribuídos a Jesus Cristo. Boa parte deles é bem parecida com aqueles encontrados em Mateus, Marcos, Lucas e João, mas outros eram desconhecidos até o ano de 1945, quando o manuscrito deste evangelho foi encontrado. Este livro não contém nenhuma narrativa de acontecimento nenhum, apenas apresenta citações, de forma simples e não estruturada. A maioria dos teólogos acredita que ele foi escrito na mesma época dos evangelhos canônicos. Uma curiosidade interessante é que entre os 114 ditos, nós encontramos esse aqui. Corte um pedaço de madeira e me encontrará. Levante uma pedra e me achareis. Essa frase foi utilizada, embora com algumas modificações e adições, no filme de terror Estigmata. No roteiro do filme, uma mulher sofre os mesmos estigmas que Jesus sofreu, por causa de um padre falecido envolvido antes de sua morte com a tradução desse evangelho, chamado o Evangelho Secreto de Tomé. Atos de Pedro. É um dos apócrifos mais antigos do Novo Testamento e narra uma competição de milagres entre Pedro e Simão o Mago. O livro contém o primeiro registro da tradição que relata que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. De acordo com os escritos, Pedro realiza muitos milagres, como ressuscitar um peixe e até fazer cães falarem. Algumas outras versões deste evangelho trazem também informações sobre a filha de Pedro, que sofria de paralisia. Atos de André. O livro descreve as viagens do apóstolo, milagres realizados por ele e também a sua morte. São citadas ocasiões em que ele sobreviveu a ataques de animais selvagens, derrotou exércitos somente com o sinal da cruz e acalmou tempestades. Em sua morte, ele, posto em uma cruz em forma de X, com pernas e braços abertos, ainda conseguiu pregar o evangelho por 3 dias enquanto agonizava, convertendo ainda algumas pessoas. Apocalipse de Pedro. Esse livro narra um discurso de Cristo aos seus fiéis após a sua ressurreição e visões que ele concedeu a Pedro sobre o céu e sobre o inferno. Essas visões relatam as punições sofridas no inferno, que são diferentes para cada tipo de pecado cometido, da mesma forma que os prazeres no céu seriam diferentes para cada tipo de virtude. Sobre as torturas do inferno, ele narra que os blasfemos seriam pendurados pela língua, e as mulheres que abortaram seus bebês seriam atiradas em um lago,
formado pelo sangue e pelas vísceras, que são os restos de todas as outras punições do inferno, e elas seriam atormentadas pelo brilho dos seus filhos que não nasceram, brilho este que queimaria os olhos delas. De acordo com o livro, esses bebês teriam sido entregues a anjos que cuidam deles até que eles cresçam. A grande maioria dos cristãos acredita que os apócrifos não foram adicionados ao cânon original sagrado porque os seus autores não tinham experiência divina para escrevê-los. Mas e você? Você acha mesmo que esses livros são heréticos? Ou eles não fazem parte da Bíblia por algum outro motivo? Conta pra mim nos comentários, eu vou adorar saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha pra mim aqui embaixo, compartilha ele com os amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Eu sou a Thaís Manóquio, em Curiosidades Teológicas.